A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica muito interessante que traz como título o chamado de Samuel e a sua relevância para os cristãos dos dias de hoje. Esta dinâmica ela tem como objetivo demonstrar que Deus continua a chamar os cristãos para servi-lo e que é necessário ter disposição para atender esse chamado divino. Para isso você vai precisar de folha de papel em branco, desse tipo aqui, ó. Tá? Você vai precisar também de caneta, lápis, bíblias, ou então dispositivo eletrônico que contém a Bíblia. Pode ser um celular, pode ser um tablet. O importante é que seu aluno tenha uma Bíblia à disposição. Então você vai começar essa dinâmica explicando o contexto bíblico e a história de Samuel. Fale para os seus alunos como Samuel foi chamado por Deus, ainda criança, e como ele respondeu ao chamado com prontidão, com disposição para servi-lo. Se desejar, você pode inclusive ler textos relevantes da história bíblica de Samuel para contextualizar e enriquecer a dinâmica. Então, como eu disse, contextualize brevemente essa história de Samuel, explicando que assim como Samuel, Deus ele continua a chamar pessoas ainda nos dias de hoje para cumprir os seus propósitos. E aí, logo em seguida, você vai pedir aos seus alunos que compartilhem brevemente as suas experiências pessoais em relação ao chamado divino. Incentive os seus alunos a mencionar momentos em que eles sentiram o chamado de Deus em suas vidas. Mas eles podem também mencionar situações em que eles não tenham respondido de forma adequada ao chamado de Deus em suas vidas. Então escute atentamente as histórias que serão compartilhadas e ofereça palavras de encorajamento, palavras de suporte, destacando a importância da disposição do cristão em atender ao chamado divino. Você pode, inclusive, como eu disse, distribuir papel, caneta, para que os seus alunos possam refletir sobre algumas perguntas. A primeira pergunta que você pode fazer para eles é: você já sentiu algo do tipo chamado de Deus em sua vida? Se sim, qual foi a sua reação inicial? Outra pergunta que pode ser feita é: quais são os obstáculos e os desafios que podem nos impedir de responder ao chamado divino? E por último, você também pode perguntar: quais são as características que podemos aprender com Samuel para nos ajudar a responder ao chamado de Deus? É muito importante que você encoraje os seus alunos a escrever as suas respostas num papel de forma individual e sincera. Divida os seus alunos em duplas e peça que eles compartilhem as suas respostas entre si, incentivando a compartilhar experiências pessoais, discutir a semelhança e a diferença entre as reflexões que foram feitas. Logo após, você pode reunir todos os alunos em um único grupo e iniciar uma discussão aberta sobre as reflexões que foram compartilhadas em dupla. Faça a seguinte pergunta: quais foram as principais descobertas que você teve durante essa reflexão? Como a disposição de Samuel em responder ao chamado divino se relaciona com a nossa vida como cristão diante de Deus nos dias de hoje? Encoraje os seus alunos a participar, mas também a compartilhar as suas opiniões. Você pode encerrar essa dinâmica pedindo aos seus alunos para escrever uma ação prática que eles estão dispostos a tomar para atender ao chamado divino em suas vidas. Incentive os seus alunos a compartilhar as suas respostas, caso eles desejem, criando assim um ambiente de encorajamento e apoio mútuo. No final da dinâmica, explique que na nossa caminhada com Deus, ela é marcada por momentos únicos que Ele nos chama
para desempenhar um propósito específico em sua obra. Então, assim como o profeta Samuel foi chamado por Deus quando ele ainda era jovem, também nós somos convidados a ouvir e a responder esse chamado divino em nossas vidas. Hoje, eu desejo destacar a grande importância da disposição para que o cristão possa atender a esse chamado, ao chamado divino. E como nós podemos nos inspirar no profeta Samuel, nesse homem de Deus. De que forma ele pode nos inspirar? Bom, Samuel ele era um jovem que servia no templo do Senhor. E embora ele ainda não conhecesse intimamente a voz de Deus, ele estava disposto a se colocar à disposição de Deus, tanto para ouvir como para responder a esse chamado. Então, quando Deus ele nos chama, da mesma forma como chamou a Samuel, e Samuel prontamente respondeu, eis-me aqui, essas 3 palavras simples, vale uma atitude de disponibilidade e prontidão para fazer a vontade de Deus. Em nossas vidas, muitas vezes, nós somos chamados por Deus para desempenhar tarefas que podem nos parecer desafiadoras ou até mesmo além das nossas capacidades. Nós podemos nos sentir, às vezes, até inadequados, assustados, inseguros quanto ao que está por vir. No entanto, assim como Samuel, Deus ele não espera que nós tenhamos todas as respostas ou que estejamos totalmente preparados. Ele busca corações dispostos a segui-lo, confiando que ele vai suprir o que nos falta. Quando nós nos dispomos a atender ao chamado de Deus, nós devemos nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Deus ele está ao nosso lado. Deus ele está conosco, nos guiando, nos capacitando a cumprir a sua vontade. Ele nos prometeu em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa, ela nos encoraja a confiar em Deus e ao mesmo tempo a buscar a sua orientação em todos os momentos da nossa vida. Além disso, a história de Samuel, ela nos ensina a importância da humildade e também da obediência. Após ouvir a voz de Deus, Samuel não hesitou em obedecer e também a transmitir a mensagem que ele recebeu, mesmo que fosse difícil ou desconfortável para ele. Ele reconheceu que a sua missão era servir a Deus e também ao seu povo. E isso exigia submissão e fidelidade ao Senhor. Da mesma forma, quando nós somos chamados por Deus, nós devemos estar dispostos a abrir mão de nossa vontade e a seguir a direção e a vontade que Deus nos dá. A obediência requer confiança e entrega total ao Senhor. Devemos lembrar que os planos de Deus são perfeitos e que Ele conhece o melhor caminho para as nossas vidas. Então, gente, que hoje o encorajamento e o estar pronto e disposto a atender ao chamado divino em nossa vida seja algo constante. Não importa qual seja a tarefa, Deus vai capacitar cada um dos seus alunos. Diga isso para Ele e vai suprir todas as suas necessidades. Esteja atento à sua voz. Busque a orientação do Espírito Santo e esteja disposto a obedecer, confiando que Ele cumprirá a sua obra e através de nós Ele vai realizar os seus propósitos. Então, assim como Samuel, diga com coragem, eis-me aqui, Senhor, que eu estou pronto para ser usado por Ti, em Tuas mãos, a hora que o Senhor quiser. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula, em nome de Jesus.